seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está na Mensagem por Elas. Eu tenho o enorme privilégio de ter você aqui como minha companhia para a gente estudar a Bíblia, para a gente ouvir da Palavra de Deus e de assuntos contemporâneos que às vezes deixam a gente assim meio sem saber o que fazer, não é mesmo? Então, para isso, eu tenho um presente para você. E o meu presente é esse aqui, um guia de estudos totalmente gratuito. Vou mandar para tua casa, tá? Tá vendo esse QR Code que tem na tela? Então, você aponta a câmera do seu celular, já vai vir ali um formulário para você botar seu endereço e eu vou mandar para sua casa. Cura do pecado. Como é que o pecado surge? Como é que a gente se torna vítima do pecado? Como é que a gente não para de pecar? Se você quer entender como conseguir, como adquirir de fato a cura do pecado, esse guia que tem aqui dentro estudos bíblicos baseados nas escrituras, profundos, isso vai te ensinar. É um presente meu para você. Clica aqui agora, ó, clica a sua câmera para cá, já preenche, coloca seu endereço que eu vou te enviar. Eu tenho certeza que você vai amar. E se a gente está falando de pecado, obviamente, a gente está falando da palavra de Deus. E você sabia que lá, há muito tempo, já existia gente muito sobrecarregada? Você já teve aquela sensação de que você carrega o mundo nas costas, de que está tudo correndo, de que você parece um ratinho de laboratório e não dá conta de tudo, não consegue aprender tudo, escutar tudo, assistir tudo, ler tudo e não sabe direito o que fazer? Já teve a sensação de que você está num labirinto com uma sobrecarga enorme? Sabia que não é só você? Hoje nós vamos falar sobre o que é essencial. E daqui 30 segundinhos eu volto com você para a gente falar desse assunto. Aproveita o intervalo aí e já manda o WhatsApp para os amigos, para as amigas, diz, ó, liga na TV Novo Tempo que a gente vai conversar de um assunto muito importante para você deixar de ser sobrecarregada, deixar de ser sobrecarregado, tá bom? Eu te espero já já. Estamos de volta. A Mensagem por Elas vai te fazer companhia na próxima meia hora. E eu queria que você agora desligasse tudo que te distrai, se concentrasse aqui comigo, porque afinal eu tenho uma pergunta muito importante para você. Presta atenção. Você está cansada? Você está cansado? Você se sente assim sobrecarregado? Sabe que uma das coisas que eu mais escuto ultimamente é as pessoas dizendo assim, eu tô cansado. Nossa, eu tô muito sobrecarregada. As pessoas falam das suas maratonas de dormir o final de semana inteiro, de tomar medicações para conseguir descansar. Elas falam de como elas queriam mais silêncio, queriam mais paz. A impressão que eu tenho é que está todo mundo muito exausto. Parece até que a gente faz competição para saber quem é que está mais quebrado, quem está mais arrebentado. Isso acontece aí perto de você? Isso acontece aí na sua casa? As pessoas estão cansadas, ansiosas e ainda pensam assim, não vai ter jeito. Parece que essa vida é de correria, estou me sentindo um hamster, parece que a esteira da vida está a 15 por hora e eu só consigo correr a 6 por hora, a 7 por hora. Essa não é uma condição exclusivamente sua, nem tampouco é uma condição moderna. Não à toa, lá em Filipenses, a gente tem a orientação para que as pessoas não andem ansiosas por tudo que precisam fazer. É uma tendência do ser humano começar a buscar mais coisas, começar a ter mais atividades, a não parar quieto. Alguns especialistas em comportamento dizem que isso acontece porque muitas vezes, ao pararmos, ao silenciarmos, a gente vai ter que lidar com as nossas vozes internas, com os nossos pensamentos, e às vezes os nossos pensamentos não são lá muito agradáveis. Mais ainda, os nossos pensamentos, eles vão mostrar o quanto a gente é incapaz, o quanto a gente não faz o que deveria fazer, o quanto a gente negligencia aquilo que de fato é essencial e nos faria bem. Eu, há muito tempo, comecei a pensar sobre o que é de fato essencial na vida. Você sabe o que é essencial aí na sua vida? Se hoje eu tivesse que dizer assim, olha,
você que está me assistindo, você só tem 5 escolhas. Você pode escolher nessas 5 coisas o que você quer fazer, as pessoas que você quer ter na sua vida, os bens ou a saúde, enfim, a atividade que você quer. 5 coisas apenas para a sua vida. Você saberia quais são as essenciais? Mais uma pergunta e agora quero que você pense comigo, se você é bom de matemática, se você é bom de física, pensa assim comigo. Você tem 100 de qualquer coisa, tá? Vamos imaginar 100 bolinhas, 100 palitinhos, 100 de força, de tonelada. Você tem 100. Aí você tem 5 canos por onde você vai dar vazão a essa 100. Com que pressão você daria vazão tendo 5 buracos? E com qual pressão ou força você daria vazão se tivesse apenas um buraco para onde canalizar tudo isso? Tá achando que é muita pergunta? Tá, segura, que tem mais uma pergunta ainda que eu preciso te fazer. Se você fosse olhar nesse espectro todo de tanta coisa que tem na sua vida, coisas boas, coisas ruins, coisas não tão boas, coisas não tão ruins, se fosse olhar tudo isso, você acha que precisa de tudo isso na sua vida? De todas as coisas, de todas as pessoas, de todas as atividades? Pois é. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. É sobre o que é essencial. Será que você anda sabendo o que é essencial na sua vida? Eu gosto muito de um livro que se chama justamente Essencialismo. É um livro que eu leio há alguns anos, todos os anos, porque ele me lembra que algumas atividades para eu fazer com excelência, eu preciso dedicar força, eu preciso dedicar energia, eu preciso dedicar atenção. Mas isso vai muito contra o estilo de vida que eu tenho e que você tem e que a maioria das pessoas tem hoje em dia. Para você ter uma ideia, quando eu era estudante de comunicação, há 22 anos, uma vez um professor propôs para a gente uma atividade em sala de aula que pudesse ser uma ilustração de uma teoria da comunicação. Existem várias teorias da comunicação, nós estávamos aprendendo isso. E ele falou, bom, hoje com o mundo que a gente tem, eu quero que vocês usem uma ilustração para explicar uma nova teoria da comunicação. Eu pensei, aquela sala quente, cheia, uma tarde lá por meio de março, ainda estava calor. E eu comecei a pensar no tanto de informação que eu consumia naqueles dias. Tinha uma biblioteca, tem ainda uma biblioteca na universidade, onde eu lia pelo menos 3 jornais todos os dias, lia as revistas da semana, eram 3 as minhas favoritas da semana, lia livros, periódicos, a internet não era algo comum, não fazia parte do nosso dia a dia, nem celular. Meu Deus, faz muito tempo isso. Não tinha celular, não tinha nada disso. Mas eu consumia muito jornal, muita revista, e aquele excesso de informação, de livros e tudo mais, me deixava, às vezes, confusa, cheia, sabe? Muita coisa na minha cabeça. E eu não sabia, às vezes, ordenar o que era de fato útil para a minha vida ou não. Então, naquela sala, eu criei a teoria da purpurina. E como é que eu ilustrei a teoria da purpurina? Eu peguei uma esfera de isopor, espetei um palitinho, lambuzei toda de cola a minha esfera e mergulhei na purpurina. Comecei a tacar purpurina, botava num saquinho de purpurina e joguei purpurina e levei a minha ilustração teórica para o professor e falei, professor, tá aqui, professora Sade Bechara, era meu professor. E eu falei, o que isso representa? Eu falei, isso aqui representa a nossa incapacidade de lidar com tantas informações. Aí ele falou, mas o nosso cérebro é infinito? Eu falei, mas chega uma hora que a gente não sabe processar. Eu mesma estou muito confusa, eu sou estudante de comunicação, eu leio muita notícia, eu leio muito jornal, eu leio muita revista, e tem hora que eu não sei o que fazer com tanta informação. O professor olhou para mim, achou bastante interessante a minha teoria da purpurina, tirei 10 naquela disciplina e por muito tempo a minha própria teoria ficou martelando na minha cabeça. Afinal de contas, a gente é capaz de absorver tanta informação? Olha só o que aconteceu de lá para cá, a gente está falando de 22 anos. As pessoas praticamente não leem mais jornal e revista impressos. As pessoas têm na palma da mão delas um aparelho que faz com que elas tenham notícias, informações, utilidades e não utilidades o tempo inteiro. Milhões e milhões de livros sendo publicados de todas as maneiras, tanto impresso quanto no digital, quanto audiolivro.
É muita informação. Segundo dados atualizados, em 2025, daqui só 2 anos, a gente vai ter uma média, deixa eu pegar minha cola aqui, de 175 trilhões de gigabytes disponíveis. Gente, 175 trilhões de gigabytes, eu nem sei te explicar, mas eu sei fazer um comparativo. Os estudiosos afirmam que num único site de notícias, hoje, um único site de notícias moderno, existe mais informação do que a minha e a sua avó teve acesso durante toda a vida dela. Aliás, é mais informação, muito mais informação, do que qualquer pessoa do século passado era capaz de comportar, de processar e de consumir durante uma vida inteira. Ou seja, está sobrando purpurina. É muita purpurina por aí e nós não temos capacidade de processar. Mas afinal de contas, ter tanta informação, ter tanta coisa para fazer, ter tantas opções para ler, para estudar, isso não deveria ser bom? Isso não deveria estar fazendo as pessoas estarem mais felizes, mais donas de si, com muito mais capacidade de fazer boas escolhas? Você já parou para pensar se é bom ou se é ruim ter à disposição tanta informação, tanta coisa para a gente fazer? Não só eu fui atrás disso, como descobri que existem muitas pessoas muito mais inteligentes e capazes do que eu fazendo exatamente a mesma pergunta. E um deles é um cara chamado Barry Schwartz. Na verdade, não é um cara, é um estudioso, um psicólogo clínico americano que escreveu uma tese, tem um livro que se chama O Paradoxo da Escolha. Mas antes de eu dizer o que o livro dele fala, eu quero te fazer uma pergunta para você entender de maneira mais prática o que eu quero dizer. Se eu tenho aqui para você 2 opções, tá? Vou te dar de presente. Ou um tablet ou uma revista. Você tem 2 opções. É fácil escolher? Teoricamente, sim. Você só tem 2 opções. Você faz a comparação de uma com outra e escolhe. Muito que bem. Aí eu tenho ali para você 3 opções de sapato. Te dou ali, ó, 3 sapatos para você escolher. Um preto, um bege e um vermelho. É fácil de escolher? É razoavelmente fácil. 5 looks diferentes para você escolher. Eu tenho uma calça jeans, eu tenho uma roupa mais social, eu tenho um vestido de festa, eu tenho uma roupa mais esportiva e eu tenho alguma coisa assim para você fazer trekking. Bom, eu tenho 5 opções, mas eu posso pensar naquilo que eu vou fazer e daí eu escolho de acordo com a minha necessidade, certo? Ainda está tranquilo de escolher. Mas agora a pergunta. Você vai numa festa, você foi convidado para uma festa de casamento, digamos assim. E aí eu te dou 80 opções de roupa para você escolher. Você tem ali pelo menos uns 10, 15 minutos de escolha. Você vai ficar muito feliz, visualiza a cena. 80 opções de roupa, de looks diferentes. E você tem 10, 15 minutos para escolher qualquer um deles. A sua tendência é ficar muito feliz. Caramba, quantas opções que eu tenho, que coisa legal! Ou a sua tendência vai ser ficar ansioso, ansiosa, com uma certa agonia por ter tantas escolhas, pouco tempo e poucas festas para ir, afinal de contas. Você tem ali 80, mas só tem uma festa para você ir. Os estudos do Barry Schwartz mostraram exatamente isso, o paradoxo da escolha, porque por muito tempo se entendeu que quanto mais opções as pessoas tivessem, mais felizes elas seriam. Porque se antigamente, a gente está falando de antigamente, não antigamente assim, uns 100 anos atrás, a gente tinha poucas opções de noticiário, poucas opções de roupa, poucas opções de comida, hoje a gente tem uma infinidade. Então presumiu-se que, ao ter muito mais opções, as pessoas são muito mais felizes. Mas ele descobriu que não foi isso o que aconteceu e foi isso que ele foi estudar. O Schwartz descobriu que, na verdade, quanto mais escolhas as pessoas tinham, mais agoniadas e tristes elas ficavam. E aí começa uma pergunta para os estudiosos. Por que com tanta coisa, com tanto excesso, ao invés de ficarem mais felizes, as pessoas têm ficado mais ansiosas, deprimidas, angustiadas? Não deveria ser o contrário se a gente tem tantas opções? Mas aí tem um fator muito interessante na tese dele.
Quando você tem muitas coisas para escolher, e você só pode escolher uma ou duas, o seu cérebro não se fixa naquilo que você escolheu e conseguiu. Pelo contrário, ele vai entender que você perdeu muitas coisas. Poxa, tinha 80 opções de looks para eu ir nessa festa. Eu peguei um, mas eu perdi 79. Você está entendendo a lógica? Os estudos têm demonstrado que quanto mais coisas as pessoas têm, quanto mais opções elas têm, na verdade elas ficam mais agoniadas, mais infelizes e tendem a dizer que as suas vidas não são tão boas. Elas se sentem sobrecarregadas pelo peso da escolha. E, obviamente, não são só as pessoas modernas. A gente tem uma história na Bíblia que ilustra muito isso, essa necessidade de fazer, essa necessidade de estar sempre correndo. Lá em Lucas, no capítulo 10, verso 38 até o 42, diz assim: Enquanto estavam caminhando, Jesus entrou em uma aldeia e certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que se sentou aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela se aproximou dele e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, você está preocupada, Marta, e inquieta com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Eu gosto desse texto e eu acho que eu já preguei esse texto de todas as formas possíveis, porque ele apresenta muitas lições. Mas hoje, especificamente, eu queria que você parasse um pouquinho e pensasse sobre a condição de Marta. Marta não está à toa, não está vagabundeando, como diz minha mãe. Está vagabundeando por aí? Não está vagabundeando. Marta está fazendo um serviço útil e necessário. E ainda assim, ela é repreendida. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes, as pessoas boas estão sobrecarregadas com coisas boas. A gente acha que a gente precisa escolher entre coisas ruins e coisas boas. Não, deixa eu te falar um erro muito comum disso. Quando está uma coisa ruim à disposição e uma coisa boa à disposição, é muito fácil escolher. A gente não vai ter sobrecarga. O problema é quando a gente tem várias coisas boas a serem escolhidas. Quantas coisas boas você está escolhendo e está deixando as essenciais de lado? Essa é a minha pergunta que precisa ser respondida até o final da nossa mensagem. Quantas coisas boas você está escolhendo, você está botando na sua rotina, na sua vida, e está deixando o que é essencial de lado? Para pensar numa família. Uma mãe, ela pode escolher trabalhar. É bom trabalhar, é digno trabalhar. Ela pode escolher comprar muitas coisas, daí ela precisa de uma outra renda para pagar tantas outras coisas. Essa mesma mãe pode escolher botar o filho em várias atividades, então ela precisa de mais dinheiro para poder pagar as várias atividades. Ela pode escolher estar sempre à frente dos programas da igreja, então ela quer, faz social, está ajudando, servindo a igreja. Quando tem um evento, alguma coisa, ela se oferece para cozinhar, para deixar sua casa, para deixar à disposição. E daí, sabe o que acontece? Ela começa a ter tantas coisas boas que ela não tem tempo para cuidar do seu filho, ela não tem tempo para estudar a Bíblia, ela não tem tempo para ter momentos de comunhão e intimidade com o seu próprio marido. E eu preciso que você entenda que o que é essencial, muitas vezes, está na nossa cara e a gente só sente quando ele está ausente da nossa rotina. E ele se ausenta da nossa rotina, esse essencial, pelo excesso de coisas que a gente vai colocando. E o excesso de coisas se deve por muito. A gente tem opções, a gente está aí na internet, a gente tem muitas opções de coisas para comprar, muitas opções de coisas para ler, a gente tem muitas opções de coisas para fazer. Olha a opção de lazer, quem mora em grandes cidades, eu moro no interior, na roça, não existem tantas opções assim de lazer. Mas para quem mora na cidade, você tem museus para visitar, você tem parques para ir, você tem exposições para frequentar, você tem tanta coisa para fazer que às vezes você não consegue. Você chega no catálogo de um programa de streaming, uma plataforma de streaming, e você tem tantos filmes e séries para escolher que você fica meia hora, 40 minutos só escolhendo as opções, aí você está com sono, você dorme às vezes sem conseguir escolher nenhuma para assistir.
Você tem tantas roupas à sua disposição no aplicativo, roupas baratas, acessíveis, que você pensa, gente, daí você vai encher seu guarda-roupa e você nem sabe nem como você gosta de se vestir, porque você tem uma infinidade de opções de roupa para você. Você vai no restaurante, você vai numa feira, no supermercado, é tanta opção de comida, de todos os jeitos, de todas as embalagens, que você às vezes nem está com fome e se entope com uma série de coisas que você nem precisa, porque as opções são muitas. É preciso parar e perguntar o que é essencial para mim, o que é essencial na minha vida hoje. Porque é muito provável que você esteja cansado, sobrecarregada, com uma série de coisas que você escolheu para a sua vida, que você foi deixando entrar na sua vida e que não são essenciais. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Foi o que Jesus falou. E quando Jesus fala isso, ele ensina uma coisa muito, muito importante, que tem a ver com toda a filosofia da Bíblia, que tem a ver com o que a gente aprende na Bíblia, que é a gente não acumular coisas que pareçam boas, tesouros, está lá em Mateus 6, 19 a 21. Não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros onde? No céu, lá a traça e a ferrugem não vão destruir os seus tesouros, porque onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. As pessoas estão cada vez mais buscando coisas, porque ter coisas, ter opções é algo muito recente na história da humanidade. Muito recente. Sabe por quê? Porque até outro dia a gente não podia ter roupa pronta, a gente tinha que ter dinheiro para comprar tecido, para mandar para o alfaiate e para fazer aquelas roupas opulentas. Não tem nem 100 anos que a gente tem à disposição roupa pronta assim, para comprar. Não tem 50 anos que a gente pode ir no supermercado e ter essa variedade enorme de alimentos e produtos alimentícios, que na verdade nem são alimentos, nem são comida de verdade. Mesmo as hortas, as feiras, as pessoas hoje com tanta tecnologia na agroindústria, a gente está produzindo coisas que nem eram da época. Antes a gente comia a fruta que era da época, a verdura que era da época. Então, as reduções, as ofertas, aliás, elas eram reduzidas. E daí é muito pouco tempo na história da humanidade que a gente lida com essa abundância de tudo, abundância de informações. A gente lê um negócio aqui, lê um negócio ali, você não consegue processar. É abundância de comida, é abundância de roupa, é abundância de escolas para escolher para os seus filhos. E daí o que você faz? Você começa com tantas escolhas, como o Schwartz diz, ao invés de você ficar feliz, você começa a se sentir sobrecarregada, estressada, ansiosa, sem saber o que escolher. Eu gosto muito de uma história, eu gosto de história da arte. E quando eu morava na Itália, eu gostava de visitar alguns museus clássicos e eu pensava, vai saber quando é que eu vou ter essa possibilidade. Uma vez, eu estava visitando uma obra que eu queria muito conhecer, que é o Davi, de Michelangelo. Essa obra esculpida no mármore, ela está à disposição lá em Florença, para quem quiser visitar. A gente sentou e falei, meu marido, olha, eu não tenho pressa, não tinha filho, né, gente? Eu não estou com pressa, eu quero aqui sentar e eu quero olhar todos os detalhes, como é que um homem jovem, Michelangelo por volta de 20 e poucos anos, conseguiu esculpir essa maravilha, muito perfeito, as veias do braço, as dobras da musculatura do Davi. E eu olhei para aquela obra de arte, sentei e fiquei ouvindo o guia contar as histórias a respeito daquela obra de arte incrível. E, segundo o guia, houve um momento em que Leonardo da Vinci, já artista consagrado, já muito famoso, já mais velho, encontra-se com Michelangelo, que estava em ascensão, estava começando ali seus primeiros trabalhos, estava ficando famoso em Roma, em Florença, encontra com ele e vê o Davi. Vê aquela escultura maravilhosa, perfeita e retocável. Segundo o meu guia, quando Da Vinci olhou para ele, ficou impressionado, né? Gente, que obra-prima é essa? E virou para Michelangelo e perguntou, como é que você colocou Davi ali? Como é que você viu Davi nesse bloco de mármore, nesse pedaço de pedra? Como é que você colocou ele ali? E segundo o meu guia, reza a história por trás desse encontro,
que Michelangelo, de maneira muito simplista, falou: na verdade, eu só olhei para esse bloco de pedra e eu tirei o que não era Davi. Ele olhou para o bloco de pedra e tirou o que não era Davi. E o meu convite para você agora é pensar: por que a sua vida está tão sobrecarregada? Será que não tem coisa demais e você não precisa olhar para a sua vida e tirar o que não é essencial? Será que não está na hora de você olhar a sua rotina e pensar: para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo aquilo? Para que eu estou comprando isso? Para que eu estou comendo isso? E tirar para deixar a obra de arte essencial ser vista. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Escolha a boa parte. Esses 2 versos precisam ficar reverberando na sua cabeça. Muito, muito da nossa ansiedade, da nossa sobrecarga tem a ver com a nossa crença de que a gente precisa ter tudo, que a gente precisa escolher tudo, e porque são coisas boas. Veja, nem todas as coisas boas precisam fazer parte da minha vida. Nem todas as coisas que estão aí dando sopa precisam fazer parte da minha rotina. Nem tudo que está disponível precisa ser comido. Nem tudo que está disponível precisa ser lido, assistido, ouvido. Se você não parar um momento e prestar atenção nessa loucura que está a sua vida e pensar o que é essencial para mim. Se o essencial para você é se aproximar de Cristo e conduzir a sua família para o céu, talvez vai ficar muito, muito, muito claro para você o que é que você precisa tirar desse bloco de pedra, como Michelangelo tirou para poder encontrar Davi. Talvez o que você precise agora seja justamente isso. Olhar para a sua vida e entender o que é essencial. O que é que eu quero? O que eu quero para a minha vida? Para a minha saúde? Para a minha família? Para a minha composição intelectual? Quais as escolhas mais acertadas eu posso fazer hoje para eu tirar desse bloco de pedra tudo que não é Davi? O excesso, ele se apresenta de maneira sorrateira, porque o diabo sabe que a gente vai ficar deslumbrado, deslumbrada em poder ter mais. Mas a Bíblia mostra aqui para mim, lá em Lucas, que Marta, você está preocupada, inquieta com tanta coisa, mas apenas Maria escolheu a boa parte, porque só uma coisa é necessária. Quando você tiver a coragem de responder para você o que é essencial na sua vida, você vai saber exatamente o que tirar para evitar essa sobrecarga. O que eu quero com a mensagem de hoje é que você entenda que o fardo dele é leve e o seu jugo é suave. O que eu quero que você entenda é que a Bíblia mostra para mim o que é essencial para ter uma vida feliz e leve. Eu só preciso olhar para isso com honestidade e pedir para que Deus me ajude a tirar tudo da pedra que não seja Davi. A tirar tudo que não me leve a ter comunhão com Ele. Querido e bom Deus, nos ajude a enxergar o essencial, Senhor. Nos ajude a tirar toda pedra e pedregulho que não nos deixa ver a obra de arte que o Senhor tem para a nossa existência. Em nome de Jesus. Amém.